Olá, todos bem? Meu nome é Misato, sou trabalhadora da casa, E vim hoje dar continuidade ao nosso trabalho do Evangelho. Hoje é o capítulo 17. Sejam perfeitos. Temos nesse capítulo os itens: características da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas e a parábola do semeador. Linda! Depois temos o segmento das instruções dos espíritos, que vamos falar sobre o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem no mundo e o cuidar do corpo e do espírito. Hoje é a primeira parte, iremos conversar sobre as características da perfeição, seres perfeitos, o homem do bem e os bons espíritos. Nesse capítulo é um segmento das bem-aventuranças. Acreditamos que assim, chegando nesse capítulo, você vai ter uma reeducação, vamos dizer assim, dessa aprendizagem que Jesus quis nos mostrar do capítulo 11 até o 17. Então é uma recuperação, uma lembrança de melhor sermos perfeitos. Perfeitos para quê? Viver bem na paz de Jesus, de tudo que ele ensinou neste Evangelho. Interessante, né? Então vamos lá. Características da perfeição. Jesus disse: ame os inimigos, faça o bem para aqueles que os odeiam e orem por aqueles que perseguem e caluniam você. Assim serão filhos de seu Pai que estás no céu, o que faz nascer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois, se amarem apenas aqueles que amam vocês, que recompensa vocês terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem apenas o irmão mais próximo, o que fazem do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Assim, pois, perfeitos como seu Pai Celestial é perfeito. Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46 e 48. Aí vamos à explicação. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, este ensinamento moral: sejam, pois, perfeitos, como seu Pai Celestial é perfeito. Se tomando ao pé da letra, daria a entender a possibilidade do homem também atingir a perfeição. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela o igualaria, e que é inadmissível. Os homens aos quais Jesus falava não tinham condições de compreender essa questão. Por isso, ele se limitou em apresentar-lhes um modelo e pediu para que nos esforçassem assim atingi-lo. Amar os inimigos não é fácil, mas é o que Deus nos ensina, que esses inimigos é que precisam mais da gente. Olha só, inacreditável, não é? Mas é isso. Os inimigos fazem de tudo para nos prejudicar, mas também eles querem nossa atenção, a nossa ajuda e principalmente o nosso amor. Sejamos perfeitos, é que a gente tem que atingir esse grau de perfeição, de amor. Quando a gente fala do homem do bem, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade em todas as naturezas. Questiona sua consciência sobre os seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se ele não violou essa lei, se não faz o mal,
se fez todo o bem que podia. Se de propósito não deixou escapar uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele. Enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que os outros fizessem. O homem do bem tem fé em Deus, sua bondade, sua justiça e sua sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem a sua permissão. E em todas as ocasiões se submete à sua vontade. Tudo a Deus. E a gente entende que todas as maneiras de se tornar o homem do bem é principalmente a caridade. Principalmente a gente entender que tudo que a gente faz realmente com amor, temos Deus no coração. Aí, o outro item são os bons espíritas. O espiritismo, bem compreendido e bem vivenciado, leva o homem a possuir as qualidades descritas para o homem do bem. Essas qualidades caracterizam o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, pois tanto um quanto o outro são a mesma coisa. O espiritismo não cria uma nova moral, ele apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral de Cristo. Oferece uma fé sólida e traz esclarecimento para aqueles que duvidam ou vacilam. Muitos que acreditam nas manifestações espíritas não compreendem as suas consequências, nem seu alcance moral, ou se compreendem, não aplicam a si mesmo. Por que isso acontece? Será falta da clareza da doutrina? Não, pois a doutrina espírita não utiliza nenhuma linguagem figurada que possa dar mais a falsas interpretações. Sua essência está na própria clareza e daí que vem a sua força, pois ela explica as coisas de maneira fácil, atingindo diretamente a inteligência daqueles que procuram. Ela não possui nada de misterioso e seus seguidores não estão de posse de nenhum segredo oculto ao povo. Seria necessária, então, para compreendê-las, uma inteligência fora do comum? Não, pois existem homens de reconhecida capacidade intelectual que não as compreenderam, enquanto que pessoas comuns, jovens, recém-saídos da adolescência, aprendem com admirável facilidade, até mesmo os seus detalhes mais sutis. Isso acontece porque parte da material da ciência não requer mais do que os olhos para ser observado, ao passo que a essência do espiritismo requer um certo grau de sensibilidade, independente da idade ou do nível de instrução da criatura. Essa sensibilidade pode ser chamada de maturidade do senso moral. Essa maturidade, que é própria, corresponde ao grau de desenvolvimento do espírito encarnado já possui. Olha que interessante, né? O bom espírita é aquele que tem o entendimento, né, que Jesus nos trouxe, essa moralidade, esse amor, essa justiça, esse perdão. A atitude que Jesus teve, né, de estar na cruz por nós, para que todos nós entendamos o poder do perdão, o poder do amor. Sejamos então bons espíritas. Sejamos então o amor em plena evolução. Todos nós temos que evoluir. Por que não? Pelo amor. Entendidos? Se gostaram desse vídeo, compartilhe, dê seu joinha. Isso vai nos ajudar muito na nossa divulgação da nossa doutrina tão querida, não é mesmo? Até mais. Namastê.